Já aconteceu contigo alguma vez em que o pastor, um homem de Deus, falou tudo o que você estava fazendo? Ou o que estava acontecendo com você? Ou seja, o pastor falou sem ao menos te conhecer e te descreveu. Como pode algo acontecer assim? Bem, comigo já aconteceu diversas vezes. Não só com o pastor, mas com pessoas que são de Deus. Parecia que ela estava enxergando a minha alma, me descrevendo por completo. Fora as vezes que também Deus falou diretamente comigo e me descreveu de tal forma que quebrou aquele orgulho, aquela barreira, aquela coisa que me separava da pureza da fé. E você? Será que todo esse tempo que você vai à igreja, que você professa uma fé, já aconteceu algo assim com você? Ouviu dessa forma em questão de descrever a sua alma? Porque quando isso acontece, não há como você ser descrente e não ver que Deus existe e que Ele te vê. E além de te enxergar, te considera, mesmo sendo tão falho. Sabe o que aconteceu com aquela mulher samaritana? Lembra que nós falávamos sobre ela? Que Jesus contou toda a vida dela no sentido de que ela já tinha tido 5 maridos e que o que ela estava tendo naquele momento não era o marido dela. Ou seja, 5 relacionamentos fracassados e este também não assumia ela. E Jesus descreveu aquela mulher. E aquela mulher não tinha como ficar indiferente com aquela descrição. Até porque, quando alguém descreve o que você vive, a sua dor, a sua busca, a sua pergunta, a sua indagação, ou vamos dizer assim, as suas trevas, não tem como você não se sentir amado e ficar indiferente a tudo isso. Então, aquela mulher foi até a sua cidade de Samaria e anunciou aos homens daquela cidade. Provavelmente ela falou aqueles 5 maridos que ela teve. Ela falou com pessoas que ela já conhecia. Talvez também ela falou para pessoas que ela nem conhecia, porque a alegria dela de encontrar uma resposta em meio a tantos anos de busca, ela não tinha como ficar indiferente. Ela tinha que anunciar. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens vieram ter com Jesus. E quando eles chegaram ter com Jesus, Jesus estava falando isso. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, provavelmente aqueles homens estavam diante do seu trabalho e eles estavam esperando. E Jesus fala isso. Vocês dizem que ainda falta 4 meses para que venha a ceifar, ou seja, a colher. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Ou seja, não olhe apenas para o que está acontecendo aqui, neste interim. Olhe para
longe. Olhe para frente, mais adiante, e veja as terras que já estão brancas para a ceifa. Você se limita às coisas que estão acontecendo perto de você. E tem algo muito mais longe, maior para você. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Vamos falar então nesse termo, na linguagem de hoje, para facilitar para você entender. Então, vou ler aqui a passagem que fala na linguagem de hoje. Vocês costumam dizer que daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe, recebe o seu salário. Ou seja, você que fica esperando, você que fica olhando para as circunstâncias, você não vai ter o seu salário. Você não vai ter a resposta. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Ou seja, quando você colhe dos campos que estão maduros, o seu trabalho, não só de colher, está trazendo não só vida eterna para as pessoas, como para você mesma. O resultado, você está fazendo bem para ambos os lados. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. E olha que quando Jesus fala de alegrar, não é uma alegria passageira, não. Ainda mais quando se trata de algo eterno, de vida eterna. Ou seja, aqueles homens, provavelmente, que estavam ouvindo aquilo que Jesus estava falando, que falando para os discípulos também, chegou para eles também, de uma forma que não só o discurso do Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, mas também estava falando para aquelas pessoas que estavam vindo de Samaria e queriam ouvir da parte do Senhor Jesus o que aquela mulher disse para eles. Aliás, o que aquela mulher tinha dito para eles sobre Jesus. Eles queriam ver e realmente aconteceu. Porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Ou seja, você não ficou parado, indagando, questionando e dizendo ainda não está pronto, falta ainda muito tempo e eu estou vendo empecilhos. Não, você aproveitou a colheita e ganhou para você e ganhou para eles. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Sobre isso, vamos falar após a trilha musical.
E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Sabe, eles já não creram por causa que a mulher havia dito. Eles creram por causa que eles viram, por causa da palavra do Senhor Jesus. Muito mais creram nele por causa da sua palavra. Sabe, será que você tem tido ouvidos para ouvir e crer no que Deus tem falado com você, sobre você? Ou você tem sido resistente a tudo aquilo que tem descrito sobre você? Sabe, há pessoas que recusam aceitar a verdade, né? Eu já ouvi testemunhos de pessoas falando assim: Ô fulano, você falou alguma coisa pro pastor sobre a minha vida? Pro bispo? Não falei nada. Não, porque ele falou tudo o que estava acontecendo. E aí o fulano falou assim: olha, foi Deus que falou para você. E ela ficou estupefacta, impressionada, admirada. Você não falou? Ela estava mexida por dentro. Ela estava, naquele momento que chegou a palavra, estava descrevendo toda aquela sujeira, aquele mal oculto que ela não assumia, mas que quando Jesus revelou e ela reconheceu, porque a pessoa tem que pôr da sua parte, ter ouvidos para ouvir e reconhecer. Veja que esses homens que vieram de Samaria para ter com Jesus, eles não só creram pelo que a mulher disse, eles creram agora pelo que eles estavam vivendo, ou seja, eles presenciaram, eles foram testemunhas de que a palavra do Senhor Jesus entrava e descrevia eles. Ou seja, não tem como a pessoa ficar indiferente quando ela é sincera e aceita essa luz. E é isso que eu quero deixar para você, ouvinte. Será que você tem resistido, você tem crido pela palavra que você tem ouvido? Porque aqui não aconteceu nenhum milagre. A mulher não foi curada, a mulher não foi próspera. Simplesmente Jesus falou a ferida dela. E Jesus fala da nossa ferida. Ou seja, não para nos acusar, não para nos condenar, mas para que nós resolvemos essa questão. Mas a decisão é de cada um. Os sinceros agradam de ouvir a verdade. Os hipócritas fogem de depararem com a sua verdade.